qualquer instante. Qualquer dúvida, você pode perguntar a Cristiane. E já está gravado isso, Cristiane. Então, você tem aqui, ó, na classificação biológica, é uma forma que a humanidade encontrou para organizar os seres vivos. Então, a gente vai organizando os seres vivos, e isso foi evoluindo ao longo do tempo, esse conhecimento científico, até chegar ao ponto que a classificação biológica começou a classificar os seres vivos, organizando eles, conforme o parentesco. Então, essa linha aqui, ó, é como se fosse uma árvore genealógica de nossa família, pai, avô, pai, filho. Só que acontece aqui com um tempo muito maior para mostrar as características evolutivas. Isso aqui foi uma atividade que a gente fez em sala. A gente deu uma passeada pela escola, na época, e a gente foram desenhando algumas plantas, alguns animais. Não precisa fazer de novo agora, que isso já está feito, inclusive no caderno de vocês. Foi feito em 2020. E aí, é o objetivo da classificação, ó, facilitar o estudo, né, que aquela árvore filogenética, ela mostra a história evolutiva, ela não mostra só qual o parentesco em si, ela mostra de onde veio quem é mais próximo de quem é mais parente de quem. E Linneu, que está aqui a data de nascimento e morte dele, ele vai organizar a taxonomia, ou seja, a forma de nomear os seres vivos. Porque também você não tinha uma forma muito organizada, então você tinha uma espécie aqui que você chamava de uma coisa, na cidade vizinha era outro nome, e assim por diante. E Linneu resolveu essa questão dando um nome científico universal. Em qualquer lugar do mundo, o nome permanece o mesmo. Então, a taxonomia vai nomear e organizar esses seres vivos, e a sistemática vai dizer o parentesco, como é que estão, com a relação evolutiva, né, que a gente estou falando de parentesco aqui para facilitar. O objetivo da classificação, né, da taxonomia criada por Linneu, ele criou a nomenclatura binomial, que é o nome científico, por exemplo, Homo sapiens. O Homo sapiens é o nome científico da espécie humana. A gente vai ter um exemplo aqui de nome científico. E ele deu um nome, usando uma língua chamada latim, que não é a língua falada em nenhum país, para não gerar algo que pudesse favorecer um país em relação ao outro. E ele criou os grupos hierárquicos, ou seja, apesar de ele não ter ainda uma ideia completamente evolutiva, ele já tinha algumas noções de animais mais simples e mais complexos, e ele vai tentando organizar esses animais, criando grupos hierárquicos conforme o grupo hierárquico chama de como se fosse uma peneira grande. Então você tem o reino animal. Dentro do reino animal você tem um sapo, um rato, uma barata. Mas se você analisar um sapo, um rato e uma barata em grupos mais específicos, aí você vai ter um sapo que faz parte dos vertebrados, no caso dos anfíbios, anúrios, o rato faz parte dos mamíferos e a barata faz parte dos artrópodes. Ou seja, um grupo grande são animais, cada vez que vai diminuindo esse grupo, eles vão se tornando, a gente vai selecionando, dando outros nomes a eles para mostrar essa classificação, para mostrar essa hierarquia. O reino no sentido mais amplo e a espécie no sentido mais específico ali separado. Linneu não usou a questão do evolutivo porque nessa época dele não se acreditava muito em evolução e ele era fixista, ele achava que tudo era como sempre foi. Então ele achava que sempre foi assim. Ele só usava esses grupos hierárquicos para organizar os seres vivos. Ô, Então, professor, no seu tempo de universitário, na faculdade, você teve que cortar algum bicho? Sim, mais ou menos, porque eu tive uma disciplina e essa disciplina a gente cortava uns bichos de vez em quando, viu? E a gente viu gente cortada também. Na biologia, Gente, a gente tem anatomia humana. Não, mas um cadáver sim, mesmo? Só que o cadáver no sentido diferente. Não é aquele corpo que está no acidente lá que você vai ver. É um corpo que foi preparado, ele passou por processo, né? Vamos dizer assim, com algumas substâncias químicas. Aí quando nós vamos analisar esse corpo, ele já está sem pele, então ele não tem mais um rosto. Você vai ver a musculatura, vai ver o esqueleto, vai ver os órgãos, mas ele não é como se fosse uma coisa emborrachada, entendeu? Não é igualzinho a você ver um colega do lado, tal, não.
O pessoal que estudava na área de enfermagem, medicina, tal, não sei o quê, aí eles pegavam o corpo mais fresco possível, porque eles tinham que manusear na pele, tinham que manusear essas coisas, tinham que aprender a fazer corte cirúrgico, total. Mas a gente já pegava um corpo que já tinha mais tempo, então ele ficava com a cor alterada, a cor da pele alterada, a textura, mas dá para ter uma noção muito boa. E vimos também alguns animais, né? Ô, Não foram professor, mas muitos, não, mas sim. sobre isso, Pra- é, Hum. eu não sei como perguntar direito. Eu Como é que sei que a faz? universidade, né, com certeza, tinha autorização para fazer isso. Mas como Sim, ele sim. conseguiu? Como é que consegue o corpo? Tá. Algumas pessoas são encontradas mortas ou morrem e são chamadas de indigentes. São aquelas pessoas que você não tem identidade da pessoa, você não sabe de nenhum parente, não sabe se tinha casa ou não, entendeu? Geralmente morador de rua. Então, essas pessoas indigentes, que se conhece como indigente, aquelas pessoas que você não conhece a origem, a identidade, essas pessoas esse corpo dessas pessoas que morrem passa por um processo burocrático, e esse corpo é doado à instituição de ensino, aí que instituições que tem aqui, FTC, o NIME, o ESC, e esse corpo fica lá muitos anos. Ele não fica lá pouco tempo, né? Ele fica muitos anos lá, até chegar um tempo. Ele já se mexeu muito nesse corpo. Aí o pessoal lá no Oeste, por exemplo, pegava o corpo e fazia um enterro desse corpo. E esse corpo, com caixão, com cerimônia, eles faziam oração, tal, não sei o que, enterravam. Depois eles tiravam o caixão, tiravam o corpo do caixão, enterravam de novo o corpo no solo, para poder ficar sem só o esqueleto. Aí quando eles pegavam, ficava só o esqueleto. Eles pegavam o esqueleto, traziam para o laboratório de novo, limpava, passavam verniz, porque por ser um material biológico, o ser humano poderia ter alguma doença que pudesse passar para os estudantes, então passava verniz, vários vernizes, né, uns 3 camadas de verniz pelo menos, e aí os estudantes começavam a manipular o esqueleto, o osso. Ele ia ficar lá com o osso muito tempo. Depois de muitos anos trabalhando com esse esqueleto, é que o esqueleto era enterrado novamente e aí não se mexia mais nele. Entendeu? É um processo longo. Alguns cientistas, aí a coisa mais rara, eles escrevem que quando eles falecerem, então sei que o corpo vai para pesquisa. Então eles deixam escrito isso como se fosse um testamento, mas aqui no país a gente não vê isso não. Viu? Volta. Ah, fale. Não, tem nada não. Não é para falar. Pode ir pro assunto. Tá, não tem problema. Voltando aí para Linneu, né? Linneu acreditava que tudo era como sempre foi. Ou seja, ele acreditava na mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Isso é chamado de fixismo. Então, o que se opõe ao evolucionismo é o fixismo. Ele acreditava que aí eles faziam a separação antes, né, em sistemas naturais e artificiais. O sistema natural separava os animais, as plantas, pelo habitat que eles tinham, por exemplo, animais principalmente. Animal nadava aquático, voava aéreo, ou então artificial, por exemplo, era animal útil, então é classificado como animal útil, animal nocivo, que podia causar algum desse ser humano, então é classificado como animal nocivo, é os sistemas artificiais. Tá? Aí vem as categorias taxonômicas criadas por Linneu, utilizadas até hoje, e isso aí vai por mais tempo ainda. Foi algo muito bem planejado. Então você tem o reino, que é fosse chamar de peneira, sendo a peneira mais grossa. A gente foi afinando essas peneiras, os taxos, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, até chegar aqui. Esse aqui é o indivíduo, por exemplo, na espécie humana. Nós temos aqui o Homo sapiens e não há divisão entre a gente. Há divisão em relação biológica, não, mas há divisão de coisas muito pequenas, tipo de cabelo, cor de pele, formato do rosto. São coisas muito pequenas que não separam a espécie. Aqui tem um exemplo dessa classificação. Você tem aqui um cachorro, tá vendo? O Canis familiares, que é um animal doméstico, e você tem aqui outros animais. E aí você tem reino animal, essa diversidade inteira. Quando fala de filocordata, você já não tem mais a minhoca, que não faz parte mais do filocordata.
E aí você tem aqui depois a classe mamália, só os animais que vão mamar. Então aqui a ave já não faz parte, né? Sapo, peixe também já não entra. Depois a ordem carnívora, são os animais que têm a ver com a questão de se alimentar de outro animal. Então acaba saindo aí, ó, essa baleia. E depois família Canidae. Eles têm um formato desse corpo aqui, ó, mais parecido com o cachorro. Aí depois tem o gênero Canis, Canis familiares, Canis lupus, por exemplo, que é um lobo. E dentro do gênero Canis tem a espécie Canis familiares, que é a espécie de todos os cachorros que vocês conhecem, doméstico. A espécie é Canis familiares. O que quer dizer isso? Um pincher, um pitbull, tudo é a mesma espécie. Ali foram seleções artificiais que modificaram características específicas de alguns indivíduos por uma seleção artificial, mas não conseguiu ser suficiente para separar os indivíduos em espécies diferentes. Por isso que pode acontecer, tem uma reportagem aí de um pincher macho que foi o suspeito de ter engravidado uma pitbull, tá? Porque são a mesma espécie, então conseguem fazer isso. Uma proeza, né? Pelo tamanho, o pincher é o tamanho da cabeça da pitbull, ele inteiro. As regras de nomenclatura, nós temos aí o latim latinizado, vamos falar assim, Homo sapiens, né? Sapiens de saber. Então, esse nome é latinizado. Você usa o latim para evitar conflitos entre países. É uma língua que ela é base de várias línguas no mundo. E a primeira letra sempre é maiúsculo, tá? Então, gênero itálico ou sublinhado. Então, você tem o gênero Homo, com H, que vai ser sempre H maiúsculo, o resto escrito em letra minúscula. O nome da espécie vai ser sempre binomial e trinomial enquanto isolado. Então, você tem uma situação aí que uma espécie ficou isolada em um local específico, então você vai ter um terceiro nome para representar que aquela espécie está isolada em um lugar e pode ocorrer no futuro uma especiação, ou seja, a formação de uma outra espécie. Aquela pode se separar a ponto de formar outra espécie. Essas regras são internacionais, então tem que regras internacionais de nomenclatura. Qualquer lugar do mundo se usa essas regras aqui. Então, o Homo sapiens se escreve da mesma forma em qualquer lugar do mundo e é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Mesmo em países que não usem essa representação gráfica aqui como a gente, ó, como China, Japão. Aqui está mostrando um exemplo dessa especiação. Ela pode acontecer de forma linear. Então, quando vai acontecendo modificações no ambiente, a espécie vai se adaptando a esse ambiente, até formar no final uma espécie um indivíduo que não tem mais nada a ver com a espécie anterior. Então, ocorreu uma especiação aqui. Esse outro processo aqui, esse aqui chamado de anagênese, aqui chamado de cladogênese, é quando essa espécie ela vai sofrer uma separação. Imagine que essa borboleta aqui mora em uma floresta e resolveu passar a transamazônica na floresta, ou seja, abriu uma estrada na floresta, no meio da floresta. E essa borboleta não atravessa essa floresta de jeito nenhum, essa estrada. Ela tem borboleta que não anda no ambiente aberto. Então ela não vai passar para o outro lado mais nunca. Então um grupo ficou de um lado da rodovia, outro grupo ficou do outro lado da rodovia. E com o passar de muitos e muito tempo, eles foram se modificando, cada um foi se adaptando ao seu lado da rodovia, e aí chega um ponto que elas não se reconhecem mais, não se identificam mais com a mesma espécie, formando de uma espécie duas espécies novas. E você não consegue mais reconhecer que essa aqui é a mesma, ou essa aqui é a mesma, tá? Aí essa aqui passa a ter um ancestral. Professor, assim que Diga. surgiu você. Como assim? Também, todos nós. A espécie humana teve vários indivíduos. A espécie humana, nós tivemos que a gente chama de hominídeos, certo? Mas hominídeos teve vários hominídeos ao longo do tempo, que foram o que você vê hoje, essa diversidade que nós temos hoje, é uma diversidade dentro da espécie. Já tivemos uma diversidade muito maior que formavam espécies diferentes. E eles lutavam entre si até o ponto de forem se extinguindo aí e passar a existir só a espécie Homo sapiens. Aí você tem, na classificação, aí você tem, né? Os grupos monofiléticos, que têm uma origem só, uma origem única. O clado, aquele que todo mundo tem o mesmo ancestral. E as condições derivadas, o que aparece depois, primitivo, o que aparece antes.
Viu? Minha resposta boa, né? Você sabe que se você falar, você aparece na gravação, né, Cristina? O, o, nesse caso Não, que aqui, ó. depois eu estou aqui, ó. Ah, sim, rapaz, eu tô ligado. Agora que eu vi quem é direito. E aí, velho, como é que tá? Casou, foi? Olha o que acontece aqui, ó. Nesse caso aqui, você tem essas modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo, ó. Cada negocinho desse aqui é um momento de ocorrer uma divisão entre os indivíduos que estavam aqui e separados e formando grupos diferentes. Todo mundo aqui tem a mesma origem. Então aqui é um grupo monofilético. Ó. A origem é essa aqui, para todo mundo. Foram se separando ao longo do tempo. E aqui você tem a espécie humana, que é o mais evoluído de todos. Aqui nós temos também um outro processo, aqui é maior, porque aqui tem todos os animais, tá? Então você tem cada negocinho, cada linhazinha dessa aqui, ó, é uma característica nova que surge. Então todos que estão acima dessa linha possuem essa característica nova, os que estão abaixo da linha não possuem. Então aqui vai mostrando como essa separação vai ocorrendo à medida que surgem características novas. Os dinossauros estão por aqui, ó, tá? Eles estão por aqui assim, ó. Eles que aqui não acabam não destacando, mas eles estão por aqui. Isso aí foi essa parte que eu queria gravar com vocês. Esse ponto aqui foi uma atividade que eu passei em sala em 2020 e pedi que vocês colocassem cada reino, moneda, protista, fungo, plantar e animalho no caderno e fizessem um resumo breve, um parágrafo, uma frase, alguma coisa pequena para representar separar cada grupo desse aqui. Ó. Reino moneda. Reino moneda é assim. Reino protista é assim. Reino fuge é assim. Reino plantar é assim. Reino animal é assim. Sugiro que vocês relembrem essa atividade feita, porque isso vai ser importante aí para os próximos passos, tá? E aqui nós encerramos essa história toda aqui. Eu vou parar a gravação agora, e aí vocês vão poder perguntar se quiserem. Ô, Já podia professor, antes também, viu? Vou só uma, interromper aqui.